Muito bem, terça-feira, 2 de abril, é dia de receber Juliana Lima no quadro Visão Estratégica Finanças. Ju, vamos tirar dúvidas dos nossos seguidores das redes sociais, pessoal que está na TV Cultura Litoral também. Acompanhe nossa página pessoal, Juliana Lima, não é isso? É isso mesmo. Como já sabemos, toda a primeira semana de cada mês a gente traz a caixinha de perguntas, mas eu até estava conversando com o Thiago aqui porque a gente tem uma média de 120 perguntas a serem respondidas. Então, muito provavelmente, claro que se surgir alguma demanda, alguma novidade, eu trago para vocês, mas eu vou passar o mês de abril respondendo essas perguntas. Não vou trazer o nominho de vocês aqui, porém, tem muita similaridade nas perguntas, então eu compilei, fiz uma média e a gente vai passar o mês aí respondendo. Combinado? Maravilha, então vou para a primeira pergunta aqui. Internauta e muitos internautas também fizeram essa pergunta aqui, internautas, também internautas, seguidores internautas. Qual a diferença entre um investimento de alto risco e um investimento de baixo risco? Isso, essa foi uma dúvida muito constante, porque assim, nada mais, o que vai definir o risco de cada investimento? A gente falou inclusive no último episódio de março, o que são os riscos de investimentos, mas o que define realmente o risco é a sua disponibilidade de ou prender ou assumir realmente a possibilidade de, inclusive, o que a gente investir entrar naquela volatilidade, sabe aquele eletrocardiograma? Então o risco ele pode ser o risco realmente de liquidez, de crédito, de mercado, e realmente o que define isso é o seu perfil de investidor, que vai saber se realmente a gente pode ou não assumir alguns riscos. Maravilha, temos mais uma perguntinha aqui. O que é um portfólio de investimentos? Legal, então o que define um portfólio, né? Esse nome do economês, a gente tenta aproximar ao máximo, né, possível, mas é a junção das suas aplicações. Se a gente levar em consideração que eu sempre falo aqui, que todos os investimentos, o grande sucesso para a gente ter realmente os investimentos é a diversificação de investimentos, então a gente necessariamente precisa ter vários. A gente começa inclusive com as caixinhas, lembra? A gente tem a caixinha de curto, de médio e de longo prazo ou a caixinha da reserva de emergência, de aposentadoria. A junção de todos esses investimentos se chama portfólio. Muito bem. O que é um corretor de investimentos? Eu Mais uma achei essa dúvida. bem legal, porque assim, o corretor de investimentos, hoje mais conhecido como assessor de investimento, é a pessoa física registrada devidamente na CVM, que vai te auxiliar realmente a escolher entre... Lembra que a gente falou que o investimentos, uma plataforma, é como se fosse um grande mercado? É como se esse corretor fosse te acompanhar nesse mercado para selecionar os melhores ativos para você. Muito bem. Como a inflação afeta os investimentos? Interessante essa pergunta. Ela é extremamente interessante, a gente já conversou aqui sobre isso, mas o que é literalmente a inflação? É hoje você ter R$ 10, né? Dia 1º de janeiro eu tenho R$ 10 e eu encho uma sacola de mercado. Provavelmente no final do mês, no final do ano, se eu chegar com esses mesmos R$ 10, ou a minha sacola tá mais leve, ou ela tá mais pesada, né? Mais cara. Uhum. Então, a inflação é o corrói realmente o poder de compra da moeda. Então, quando a gente fala de investimentos, quando a gente está aqui no Brasil, muitas das vezes a gente tem que se preocupar de ter ganhos acima de uma inflação. Fato esse que a gente também já viu aqui, que na poupança o risco é a gente perder para essa inflação. Significa que não é que ela não vai render, mas ela não vai render o suficiente para que a gente tenha realmente uma correção de inflação. O que é um dividendo? Muito legal. Esse aqui é para o investidor especificamente de ações, né? Então, quando a gente tem uma ação e a empresa ela tem a participação, a divisão dos lucros, a gente acaba recebendo como investidor essa participação através desse nominho que se chama dividendo, que ainda é isento de imposto de renda. A gente encerrar a caixinha de perguntas de hoje. Como os investidores podem minimizar o risco de investimento? Diversificando. Acho que a grande palavra-chave para quando a gente vai buscar realmente minimizar os riscos é a diversificação. Vou dar um exemplo aqui fácil. Se eventualmente a gente quer investir num único ativo e esse ativo sofre realmente uma volatilidade, ou uma empresa, né? Poxa, eu quero investir no setor de alimentos e aí tem uma chuva, alguma coisa que possa impactar essa empresa. Se eu tiver 100% concentrado nesse único ativo, concorda que o meu risco de perda é muito maior? Então, se eu tenho a diversificação do meu portfólio, que a gente já sabe que é o conjunto de todos os nossos investimentos, isso realmente reduz bruscamente as chances de a gente ter prejuízos financeiros. Boa, Juliana Lima, tirando dúvidas dos nossos telespectadores, internautas e seguidores das redes sociais.